Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Guia do leitor no Romanceiro da Inconfidência. Em suas linhas mestras, o Romanceiro da Inconfidência exibe uma bem lograda combinação de dados históricos e elementos inventivos, de relato, monologação e diálogo, de planos temporais e espaciais. Um fio narrativo passa através das centenas de romances, sem que a ação se sobreponha à reflexão. Cortes periódicos, ora determinam a mudança do ambiente ou de figuras, ora permitem ao narrador surgir frente ao público e sugerir-lhe nova situação dramática. Obra panorâmica, no mais legítimo sentido, o romanceiro deixa perceber, entretanto, 5 partes bem definidas: a do ambiente, a da trama e frustração, a da morte de Cláudio Tiradentes, a do infortúnio de Gonzaga e Alvarenga e, finalmente, a da presença, no Brasil, da Rainha Dona Maria. Na primeira parte, romances 1 a 19, iniciada pela evocação do sacrifício de Tiradentes e por um retrospecto do cenário em que surgiu a conjuração, entrelaçam-se motivos folclóricos e tradicionais, a descoberta do ouro, o trabalho servil, o espírito aventureiro, etc. A rememoração de certos episódios, como da donzela assassinada pelo pai, a destruição de Ouro Podre, a troca dos quintos, o requesto de que foi agente o ouvidor Bacelar, prepara o clima de violência em que fermentarão as ideias libertárias. Sente-se na sucessão de tais fatos a força incontrolável da ambição deformando caracteres, armando braços e toldando espíritos. A história do abastado contratador de João Fernandes e da Chica da Silva, que são levados à desgraça pela cobiça do Conde de Valadares, mostra bem a que ponto a riqueza da terra influía no coração dos homens. A segunda parte, romances 20 a 47, também precedida por indicações locativas, revela a marcha da conspiração, seu malogro e o prenúncio das desgraças que se hão de abater sobre os conluiados, iniciados pela apresentação do fermento insurrecional, isto é, as ideias liberais então em voga, focalizam as reuniões preparatórias da conjura, a atividade aliciadora de Tiradentes, a delação e as medidas preventivas. Em torno do alferes, figura central do episódio histórico, desenvolve-se uma série de motivos poéticos destinados a lhe emprestarem nimbo legendário, como a fala dos velhos, a ironia dos tropeiros, os presságios do cigano, o mistério dos seguidores embuçados, etc. Testemunhas e delatores, desfiando o interminável dos disse-que-disse, sugerem um emaranhado de palavras levianas em que se veem presos afinal todos os denunciados. Aos que testemunharam sem ter visto e a quantos falaram sem ter ouvido se dirige a dura apóstrofe que encerra a segunda parte. A morte de Cláudio Manuel da Costa e a de Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, constitui o cerne da terceira parte, romances 48 a 64. A tragédia é sugerida pelos jogos de cartas da peça inicial. O mistério em torno do suicídio de Cláudio favorece o clima lendário que se deseja emprestar ao infortúnio dos conjurados. No monólogo do carcereiro, pressagia-se o fim de Tiradentes, ao mesmo tempo que se levanta contra o leviano poder das palavras acerba de Átribe. Entre a morte de Cláudio e o sacrifício de Tiradentes, os romances dedicados a Gonzaga refletem a dolorosa expectativa dos prisioneiros ante a sorte que os aguarda. O enxoval da noiva, que o poeta abordava, interrompe-se como a boa fortuna deixe. Os recursos judiciários em vão contra os desígnios dos poderosos, enquanto se glosa uma das graves liras do poeta, daqui nem ouro quero. Seguem-se os romances da agonia e da morte de Tiradentes, a madrugada percorosa, o caminho da forca, o contraste entre o destino do condenado e o ambiente de festa que se forma, a evolução do bebedo que viu o enforcado e a tentativa de se reconstituírem emocionalmente os instantes finais da amargura, abandono e solidão do foragido. A quarta parte, romance 65 a 80, abre-se com um cenário evocador do ambiente que viu Gonzaga, seguindo-se os passos do infortúnio que sobre o poeta se abateu, a maledicência dos pequeninos, a antevisão da África inóspita e a suposta despedida de Marília. O romance de Juliana Mascarenhas, em que Moçambique, grandeza e miséria de Alvarenga Peixoto,
O estranho signo que presidia a sua família são os temas imediatos: fidalguia de Bárbara Heliodora, mulher do Inconfidente, morte da filha, Maria Ifigênia, a princesa do Brasil, e o imponente funeral de Heliodora. Remata esta parte a figuração de Marília, octogenária, a caminho da paróquia de Antônio Dias. A quinta parte do romanceiro representa um novo plano temporal, curta, incisiva, trata de Dona Maria I, a mesma que 20 anos antes lavrara as sentenças na morte e degreda contemplar com os olhos de loucura a terra onde se desenrolou o drama de soldados, poetas e doutores. Os remorsos que a atormentam culminam com a morte. A lírica exaltação dos cavalos da Inconfidência, ao mesmo tempo que trai leve cepticismo com respeito à duração das coisas, constitui uma denotação sociológica, a participação do animal na vida brasileira da época. O testamento de Marília, motivo do romance 85, afasta ainda mais no tempo a perspectiva dramática, encerrando-se o romanceiro com a solene fala aos inconfidentes mortos. Nas personagens citadas no romanceiro da Inconfidência, são de importância maior as que abaixo se relacionam. Conde de Assumar. Em julho de 1720, Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar, governador de Minas Gerais, entrou em Vila Rica, Ouro Preto, e mandou incendiar as casas dos principais chefes de rebelião que ali estaram no mês anterior. Felipe dos Santos, chefe rebelde, foi enforcado e esquartejado. São do documento em que dava contas de sua justiça as palavras glosadas no romance 5. Eu, senhor, bem sei que não tinha jurisdição para proceder tão sumariamente, o que não podia fazer sem convocar os ministros da comarca. Bárbara Heliodora, mulher do Inconfidente Inácio José de Alvarenga Peixoto, sapateiro Capanema, foi denunciado e preso em virtude de prolapar rumores alusivos à expulsão dos portugueses. Cláudio Manuel da Costa, apontado como um dos cabeças da frustrada rebelião de 1789, enforcou-se poucos dias depois de ser preso, além de atribuir a sua morte causa criminosa. No seu poema Vila Rica, trata Cláudio Manuel da Costa da fundação da histórica cidade em que teve lugar a Inconfidência Mineira. Domingos Fernandes Cruz, dono da casa em que foi preso no Rio de Janeiro, o Tiradentes. Domingos Rodrigues Neves, encarregado de conduzir para Minas Gerais os despojos de Tiradentes. Domingos da Silva dos Santos e Domingos Xavier Fernandes, pai e avô do mártir da Inconfidência. Inácio José de Alvarenga Peixoto, considerado como um dos principais chefes da conjuração, foi desterrado para terras africanas. Era tenente-coronel da cavalaria e poeta de grandes méritos. João Fernandes, rico contratador de diamantes, a quem muito perseguiu o conde de Valadares. Tornou-se célebre pelas atenções dispensadas aos mais insólitos desejos de sua amante, a Chica da Silva. Joaquim José da Silva Xavier, cognominado o Tiradentes, representou o principal papel da Inconfidência Mineira, aliciando cúmplices, propagando ideias de libertação e buscando o apoio da Força Armada. Foi enforcado, tendo tido seu corpo esquartejado e posto em exibição pelos lugares em que pregou suas ideias. Alferes de cavalaria, tornou-se a figura de maior significação da história no drama da Inconfidência. Joaquim Silvério dos Reis constitui a figura negra da Inconfidência, em virtude de ter sido um denunciante, junto ao Visconde de Barbacena, dos planos de rebeldia que se tramavam em Vila Rica. Juliana de Mascarenhas, jovem de Moçambique que veio a casar-se com o poeta Tomás Antônio Gonzaga. Dona Maria I, rainha de Portugal. Sob seu reinado, tramou-se a insurreição, prontamente abortada, que passou à história com o nome de Inconfidência Mineira, 1789. Coube-lhe para determinar as penas a serem impostas aos conjurados. Em 1808, chegava às terras brasileiras, acompanhando o príncipe regente Dom João, que fugia à invasão de Portugal pelos franceses. Morreu louca, ainda no Brasil. Marília. Maria Joaquina Doroteia de Seixas foi cantada em versos sob o nome de Marília, pelo noivo Tomás Antônio Gonzaga, que se chamava poeticamente Dirceu. Maria Ifigênia, filha de Inácio José de Alvarenga Peixoto e Bárbara
Eliodora, chamada em versos pelo pai, princesa do Brasil. Padre Rolim, implicado com um dos principais fermentadores do movimento de rebeldia contra a dominação portuguesa, foi recolhido preso a Lisboa. Padre Toledo teve o mesmo destino do antecedente, em vista de ser apontado como partidário da insurreição. Tomás Antônio Gonzaga, homem de estudos, figura de relevo na magistratura de Minas Gerais. Gonzaga foi denunciado como um dos elementos da maior projeção na conjura que se preparava contra a coroa portuguesa. A tendência dos mais recentes estudos históricos é de ver em Gonzaga uma vítima de inimigos poderosos, e não um rebelde. Noivo de Marília, escreveu em seu louvor amorosas liras de sabor arcádico. Desterrado para Moçambique, lá se casou com Juliana de Mascarenhas, bela jovem nativa. Vicente da Mota passou a história como um dos acusadores de Tiradentes. Alferes Vitoriano Veloso, preso como cúmplice na tentativa de rebelião por tentar passar recados. Darcy Damasceno.